Boa tarde, caros alunos, tudo bom? Mais um encontro com a história, né? A gente agora vai ver outro processo, saímos daquela unidade 2, né? A questão do renascimento cultural, o humanismo, né? Que ele colocou o conhecimento, né, do homem realmente localizado no mundo, e também vimos também as reformas religiosas e a contra-reforma católica, né? Que é conhecido como movimento religioso. Uma nova cristandade começou a surgir naquele momento. Agora vamos entrar no unidade 3, né? Vamos ver um pouco sobre as grandes navegações marítimas, né? A motivação marítimas europeias, que é isso que a gente vai ver um pouco. Como eu falei para vocês, né? As motivações para a expansão marítima europeia. Então, as grandes navegações conhecidas, ou seja, a era do descobrimento, né? Essas grandes navegações marítimas também são conhecidas como a Era do Descobrimento. Alguns historiadores, né, literários, pesquisadores, cientistas, eles colocam isso como a Era do Descobrimento, porque foi realmente, né, de verdade a Era do Descobrimento, porque dessa maneira, né, ficou mais associado a essa expansão dessas colonizações terrestres que foi realmente que foi descoberta desses países pioneiros da Europa. A partir daí, essas grandes navegações e expressão usada para falar a exploração do Oceano Atlântico foi feita de maneira pioneira por Portugal, que foi o primeiro que se lançou no século XV ao século XVI. Esse pioneirismo português deu resultado das condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Logo, com o tempo, outros países da Europa começou também, como a Espanha, né, que foi logo a seguida depois, também se lançaram a exploração do Oceano Atlântico. Então, Portugal e a Espanha são conhecidos como os primeiros países da Europa, né, pioneiro a novo descobrimento das terras, ou seja, era do descobrimento. Bem-vindo às motivações para a expansão marítima europeia. A partir daí, com o resultado dessas grandes navegações ou a questão do descobrimento, foi uma série de novos locais, né, pelos portugueses, como Açores e Madeiras, que é chamada Ilhas Atlânticas, que aí esse processo resultou também da chegada dos europeus ao continente americano em 1492. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram logo início à colonização da América portuguesa. Começou a conquista por esse processo, né? Como eu falei para vocês, mais na frente a gente vai entender um pouco, né? Como iniciou essas motivações marítimas, ou seja, essa era de descobrimento dessas grandes navegações marítimas, tudo teve um início. Então, primeiro a gente vai saber o início que motivou, né, esses países europeus em busca de novos horizontes, para depois a gente entrar mesmo, né, do resultado das grandes navegações. De um lado Portugal, depois a Espanha e outros países da Europa que também entraram mais na frente, né, depois desses dois países, né, deixar realmente a passagem para que pudesse também utilizar, né, esses novos horizontes. A gente vai entender um pouco sobre esses fatores, né, que levou, né, a grandes motivações, né, ou seja, a era do descobrimento, o novo mundo. A partir daí, como eu falei para vocês, tudo deu início à questão do fortalecimento do poder real, que não se lembra, né, na história, bora lembrar, deu por conta da crise do feudalismo. Então, os estados modernos só começou realmente a se iniciar por conta da crise do feudalismo, estava naquele momento, no final do crise do feudalismo, que a Igreja Católica perdeu todo o poder por conta da crise que se estourou das revoltas, né, da pandemia que era a peste negra, e da realmente fome, a miséria, né, que a população estava passando, e começou a se revoltar contra algumas questões que a igreja estava opondo, né, naquele momento para eles. Com isso, o enfraquecimento daí terminou a crise feudalista, que deu agora aquele chamada de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que começou o início do fortalecimento do rei, chamado Estado Modernos. A partir daí, o rei novamente conseguiu o poder, centralizou tudo nos poderes dos reis, e aí começou uma aliança territorial e chamada Estado Moderno. Esse movimento, né, da formação de Estados nacionais, também chamado, né, ou Estado Moderno, começou com o fracasso das tentativas da unificação da Europeia, empreendida pela Igreja durante a Idade Média, e depois foi estabilizada e vivida pelos Estados europeus, tendendo, né, se centralizar em torno do rei. Estes aos poucos assumiram uma característica de monarca absolutista, originando assim os estados modernos da Europa Ocidental.
Apenas o Sacro Imperial Germânico, ou seja, e a Itália, não tinha esse caminho, então permanecendo assim fragmentados. A força do Estado moderno começou realmente, os reis começaram a tomar de conta e surgindo aí o fortalecimento do poder real. Então, a partir desse momento, começou a criação desse Estado moderno por conta disso, que deu por conta da crise do feudalismo e o rei novamente assumiu seu poder, começou a centralizar os poderes deles, porque a burguesia também começou a apoiar eles. A burguesia que estava insatisfeita pelas questões da Igreja Católica da Idade Média e começou a ver essa visão. Também nesse mesmo momento, com esse poder real, fortalecimento do poder real, surgiu o mercantilismo, que a gente vai entender, e mais na frente deu o patamar também do capitalismo, né, do desenvolvimento econômico. Como falei, né, o capitalismo, né? Então, a partir daí, as características dos estados nacionais modernos foi a delimitação de fronteiras, unificação da moeda, unificação dos impostos, formação do exército permanente e nacional, concentração dos poderes nas mãos dos reis, absolutismo monárquico, manutenção de privilégios da nobreza, porque a nobreza apoiou, né, os reis, então tinha que ter esse privilégio, né? Praticamente foi um pacto de aliança, né? Favorecimento, formação de um corpo burocrático, unificação de pesos e medidas, imposição da justiça real. Então começou isso aí. Mas o que significa mercantilismo? Então, mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas lançada pelos reis para começar a entender e formar e organizar, né, a questão monarca naquele primeiro momento, né, dos estados modernos, ou seja, os estados nacionais. Aí surgiu o metalismo, a produção de bens e manufaturados, a balança comercial favorável e as especiarias e metais preciosos, que é ligado a esse mercantilismo que ia favorecer o desenvolvimento, né, do poder real. Com tudo isso, também deu início o comércio com o Oriente. Esse comércio do Oriente foi importante por primeiros contatos, né, comerciais entre a Europa e o Oriente, foi reduzido durante a Idade Média. E com isso foram o que? Novamente foi revigorados a partir do século XI, né? E com esse revigoramento, o Oriente começou a realmente provir de especiarias usadas para conservar, dar sabor aos alimentos, a partir de fabricar remédio, além de tapetes, tintas para tecidos e sedas brutas e açúcar. As principais mercadorias mediterrâneos vinham da cidade das Itálias, que foi Genova e Veneza, que foi revendida esses produtos trazidos da Ásia por comerciantes muçulmanos, ou seja, turcos. E essa escassez do ouro e prata era para realizar trocas comerciais, que ia favorecer os reis e burgueses, e assim eles passavam a buscar novas fontes para esses metais. A comercialização com o Oriente se deu por conta disso, né? A troca de aliança, né, e favorecimento do desenvolvimento do comércio. Chegando o ideal cruzadista. Mas o que foi esse ideal cruzadista no início da Idade Moderna, 1453? Como eu falei para vocês, isso aqui é o início que deu entrada às grandes navegações, ou seja, a era do descobrimento, as novas terras, novos horizontes. Isso é conhecido como a transição da Idade Média para a Idade Moderna, o fim do feudalismo, que foi a crise do feudalismo, surgindo assim o fortalecimento do poder real, chamado os estados nacionais ou estados modernos. A partir daí começou a surgir, né, essa demanda. E com isso também surgiu, né, a ideal cruzadista, ou seja, as cruzadas. As cruzadas foram expedições com fins religiosos, militares e econômicos que ocorreram entre os séculos 11 e 13, né, empreendida pelos cristãos contra os muçulmanos. Seu objetivo oficial é libertar Jerusalém, chamada Terra Santa, contra os domínios turcos, ou seja, muçulmano. Tudo começou por essa guerra, né? A partir do momento que os muçulmanos proibiram, não só proibiram de outras coisas também, para que os europeus não pudessem visitar o túmulo de Jesus Cristo. Tudo começou por conta disso e começou várias tentativas de realmente que retirasse os muçulmanos da terra de Jerusalém e começou a Guerra Santa por conta da terra de Jerusalém. Então tivemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, até a oitavas cruzadas, né, por conta da briga entre católicos e muçulmanos, ou seja, os turcos muçulmanos. Então esse é o objetivo, né,
das grandes cruzadas religiosas foi a questão que eles justificaram que a realização das cruzadas seria de maneira geral. Podemos enumerar os seguintes motivos que levaram realmente essa grande guerra santa. Primeiro, foi a reconquista da Terra Santa, Jerusalém, que estava sob domínio dos muçulmanos turcos, né, para os cristãos. Depois, a unificação da igreja, Ocidente com o Oriente, por conta da força, elas duas juntas poderiam realmente conseguir retirar esses muçulmanos, ou seja, os turcos. A conquista das indulgências foi outra questão pelos cristãos, ou seja, a redenção dos seus pecados, que a igreja estava querendo. A existência de interesses comerciais sobre as rotas para o Oriente e domínio mediterrâneo, que é isso que eles queriam tomar de volta, já que estava em domínio do Oriente, ou seja, dos muçulmanos. A exploração demográfica que ocorreu na Europa e fez parte de muitas pessoas participaram para expedições acreditando que poderia realmente recompensar tais terras conquistadas. Corte da expansão muçulmana que ameaçava o território dominado pelos cristãos. Então, começou a Grande Guerra, conhecida como as Cruzadas. E a partir daí, as Cruzadas, como eu falei para vocês, a primeira, a terceira e a quarta cruzada foi a mais importante, que teve bastante questão de luta sangrenta por conta dessa reconquista entre católicos e depois a reconquista por entre dos muçulmanos. Então, tudo isso teve essa consequência. A maior consequência disso tudo, como falei, né? Começou pela questão da crise do feudalismo, que começou a fortalecimento do poder real, e o declínio do Império Bizantino e o intercâmbio cultural que deu as trocas culturais, né? Que teve uma manifestação do campus com a matemática, a medicina e a astronomia. Tudo isso teve as consequências ao longo dos processos. E com isso surgiu a expansão marítima. Por conta desse processo, dessas lutas entre os turcos, otomanos, os muçulmanos que eram da Ásia Central, que invadiram a Constantinopla e derrubaram realmente o Império Bizantino. Com essa conquista, eles assumiram realmente o controle das rotas marítimas mediterrâneas, bloqueando assim o acesso terrestre dos cristãos do Oriente, que poderia estar incluída a cidade também Santa Jerusalém. Com isso aí começou realmente a Guerra Santa. A expansão marítima ganhou o ideal humanista que dominou a natureza por meio de conhecimento científico. Com essa expansão marítima, tivemos inovações náuticas, que foi prioridade nas grandes navegações, com a bússola, o astrolábio e as caravelas. Tudo isso ocorreu nesse primeiro início, né, para dar realmente o que foi as motivações e expansões realmente marítimas europeias, ou seja, a era do descobrimento de novos horizontes. Então, a partir daí, isso foi só uma entrada para vocês entenderem o que significa esses estados modernos nacionais, mercantilismo, né, o poder real do rei, e deu início por conta da crise, sabendo que isso, como eu falei desde o início, é uma transição da Idade Média para a Idade Média para a Idade Moderna, que mais na frente deu as grandes navegações, a Era do Descobrimento. Então, mais na frente a gente vai entender um pouco sobre o que seria, o que foi a Era do Descobrimento, como foi que aconteceu, quem foram os pioneiros, por que realmente começaram a buscar novos horizontes, o que eles queriam com isso. Então, tudo a gente vai entender. Então, boa tarde, valeu, até a próxima.